Olá, meus amigos e minhas amigas. Conforme eu tinha previsto, a semana parece estar quente, né? Tá acontecendo muitas coisas aí. O Janot já foi indicado, vai assumir o cargo pela segunda vez, foi reeleito ou foi reapontado, né? E parece que outras coisas virão ainda até o final dessa semana. O negócio está esquentando, cada vez está se tornando mais difícil. Tá certo? Politicamente. Eu espero que as coisas continuem do jeito que estão do ponto de vista da legalidade. Ou seja, tudo tem que ser apurado, doa a quem doer, e fazer aquilo de acordo com o que está na Constituição. Extremamente constitucional. Na realidade, eu acho, não tem como escapar a Dilma de um impeachment. Primeiro pelo TCU. Já pediu 15 dias, agora pede mais 15 dias. E não tem como, me parece que não há como se defender dos crimes cometidos. Está ganhando tempo, talvez politicamente, para fazer uma pizza que eu não acredito a uma altura dessa que aconteça. E segundo, tem o problema do TSE, problema eleitoral, que também está sendo esmiuçado, e isso vai trazer problema para Dilma também. Eu acho que as duas, o TCU e o TSE, vão dar possibilidade que se peça o impeachment dela. Ou pelo menos uma delas. Vamos ver o que acontece. Olha lá, eu vou falar de uma coisa que está aí no jornal hoje, né? A reunião de Dilma com empresários, com um grupo de empresários. Por que perder tempo com a Dilma? E os empresários, do tipo de empresário do Bradesco. Deixa eu ver aqui quem são os empresários que estão lá. Só para dizer a vocês o nível de empresário que está lá. Na reunião. Luiz Carlos Trabuco, Bradesco. Cledovino Bellini, da Fiat. Benjamin Steinbrück, da CSN. Josélie Batiste, da JBS. Rubens Almeida, da Cosan. Edson Bueno, da ASA. E Josué Gomes Coutinho. Olha só, isso é uma perda de tempo. Uns empresários desse nível conversar com a Dilma, conversar o quê? A Dilma não tem o que conversar. Ela já demonstrou nos 12 anos no poder que é uma pessoa extremamente incompetente, não sabe absolutamente nada. Tanto não sabe que as crises vieram e estão acontecendo e ela não sabe. Agora é que ela está se dando conta disso. E quer conversar com os empresários para entender o que está acontecendo. Não tem sentido mais isso. Dilma está 12 anos no poder, deixa o país estragado do jeito que está. Vai fazer umas reuniões para em 3 meses recuperar o quê? Ela não consegue entender o que os empresários falam. Então vamos aqui, porque eu quero mostrar algumas coisas a vocês, que por isso que eu acho que é uma perda de tempo. Inclusive esses empresários, para que não estão fazendo nada por causa da crise, eles têm que sentar na cadeira e descobrir novas coisas para fazer, porque a crise está feia e eles têm que descobrir coisas para resolver o problema do império deles, das empresas deles. E ajudaria o Brasil se ele tivesse uma reunião com pessoas que pudessem conversar. Mas com a Dilma é uma perda de tempo total e absoluta. Olha só. Primeiro, ela é contra os empresários e principalmente banqueiros. Ela odeia banqueiros. Isso está no DNA dela. Ela é empresário para ela, são exploradores. Empresário para ela são exploradores do povo brasileiro. Banqueiro ele arranca até a alma do indivíduo. É isso que ela pensa. A Dilma pensa assim, não vai mudar a cabeça dela. Você está vendo aí, ela voltou a tomar o lugar do Temer. E outra coisa, o ajuste já foi para o espaço muito tempo, nunca existiria esse ajuste, eu venho dizendo isso há muito tempo. E o senhor Joaquim Levy parece que tomou uns dias de férias aí, eu tenho a impressão que ele não vai voltar e não deve. E não deve voltar, que ele não tem nada a fazer. E outra coisa, ele nem sabe o que fazer, porque ele entrou nesse governo sem saber o que fazer. Ele não tem plano nenhum. Inclusive esse negócio de cortar despesas,
Cortar despesa qualquer um corta, agora tem que se cortar despesa sabendo como cortar. Por exemplo, cortando despesas improdutivas, despesas que não trazem nenhuma contribuição para o desenvolvimento e colocar esses recursos em investimentos. Não é simplesmente cortar quando o país está numa crise dessa. E outra coisa, tem que ter ideias para investir. O Brasil precisa de investimentos em infraestrutura, precisa de investimento em todos os cantos. Na área de energia sustentável, em todos os cantos do Brasil precisa de transportes. Transporte marítimo, transporte ferroviário, transporte rodoviário, precisa de investimento nisso. E aí, quais são os planos do senhor Levi para isso? Não tem projeto nenhum esse governo. E o Levi, me parece, que está perfeitamente adaptado ao esquema petista. Foi lá pedir no TCU, vocês lembram disso? Sorrateiramente, para aprovar as contas da Dilma. Agora, segundo o Temer, promete uma coisa na reunião com o Temer vai para oferecer os caras, chega lá e nega, fazendo o jogo da Dilma para desprestigiar o Temer. Então o Joaquim está perfeitamente adaptado dentro do esquema do petista. Então para mim hoje o Joaquim não tem diferença nenhuma do Guido Mantega. Juros altos. Nós vimos que Dilma fez um pronunciamento onde responsabilizou os banqueiros pelos juros altos. E disse, porque ela acreditava e ainda acredita, que era uma questão política, disse que no governo dela não haveria juros baixos, altos. Naquela época o juros parece que estava 10,75. Ela conseguiu baixar, porque conjunturalmente houve a possibilidade de baixar os juros baixaram, parece que foi a 7 e pouco, e depois retornou, hoje é 14,25 com tendência a subir. Agora, você acha que a Dilma, hoje, ela entende a questão do juros? Não entende. Ela apenas está aceitando momentaneamente que ela está na situação dela. Se o poder voltar para a mão dela, ela vai tentar colocar o juro à força, a taxa de juros baixa, à força, com a vontade política dela, como ela sempre diz. Então, esta mulher não tem condição de estar aí. Tá certo? Outra coisa, ela não admite os erros dela. Uma pessoa muito faladora, não tem consciência do que está acontecendo. Toda hora ela diz que só entendeu a crise mais tarde, que agora que se souber. Nada disso. Ela não entende agora também o que está acontecendo. Ela não entende o tamanho do estrago que ela fez no Brasil. Tá certo? E aí no fim da reunião está lá. A Dilma ouviu mais do que eu falou, como se fosse uma concessão dela. Ela não tem o que falar. E num grupo de empresários, o que Dilma tem a falar? Ela não consegue falar abobrinhas para o público dela, que são os eleitores dela, quanto mais para os empresários. Os empresários falar em política monetária, falar em o que está acontecendo na China, o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo. O que Dilma sabe disso? Sabe nada. Ela é completamente analfabeta sobre essas coisas. Tá certo? Agora, eu acho, aí que tá. Esse Brasil, rapaz, é um Brasil que não tem liderança. Aliás, uma das grandes parcelas da culpa ou da causa fundamental de que está essa miscelânea toda no Brasil, essa destruição, essa causa absoluta e total, tanto na área econômica quanto na área política, é que não existe líderes no Brasil. E líderes competentes. Será que se tivesse um grande líder, uns 5 líderes, ou um só líder nesse país, que as pessoas confiassem, será que estaria nisso? Não, porque já tinham providenciado a saída da Dilma para colocar na mão de um líder que fosse confiável. É impossível deixar um país desse perder tanto tempo com a Dilma. Será que vai ficar 3 anos e meio com a Dilma? Eu acho que não vai, porque o que ela faz, cada dia, piora mais a situação. Tá certo? Então vem o Fernando Henrique, supostamente um dos melhores, um dos mais competentes, mais preparados líderes do país, é o Fernando Henrique Cardoso. Não há essa dúvida disso. E o Fernando Henrique vem e diz que a Dilma é uma pessoa errada. Ora, meus amigos, como é que pode ser errada uma pessoa que tem 12 anos no poder? Foi ministra de Minas e Energia. Foi presidente do Conselho da Petrobras. Foi presidente durante 4 anos e se reelegeu agora. Diz ter orgulho da Petrobras. E é o ícone dos petistas é a Petrobras. Tá certo? E faz um estrago desse com a Petrobras?
e faz um estrago todo com a economia, inclusive com a Petrobras. Essa corrupção total e absoluta, a Dilma, no mínimo, é corresponsável por tudo isso. Como é que a Dilma, durante todo esse tempo, como ministra, como presidente do Conselho da Petrobras, como presidente do Brasil e reeleita presidente do Brasil, nunca moveu uma palha para julgar ou condenar, para julgar ou levar as barras da justiça um desses corruptos que estão por aí, que vem desde o tempo que ela era ministra. Ela nunca fez nada. E chamar uma mulher dessa de honrada? Ela nunca poderia ser chamada de honrada, porque aceitar um cargo, assumir um cargo dessa responsabilidade, acontecer o que acontece sob os olhos dela, e ela não fazer absolutamente nada, não é honrada. Eu não quero dizer que ela pegou dinheiro e botou no bolso, mas ela é responsável sim por toda essa bagunça que está aí. Seu Delfim Neto. Seu Delfim Neto diz umas coisas interessantes aqui no artigo dele. No artigo, na entrevista, meio entrevista, meio... Ele diz uma coisa interessante. Olha só, pra você ver o nível das pessoas. E Delfim, todo mundo sabe quem é o Delfim. Tá? Até 2013 você não tinha grandes problemas nas finanças. Por que isso? Porque ele era um conselheiro do Lula. Claro que tinha problemas, sim. Havia alguma orientação equivocada. Mesmo as finanças públicas que apresentavam um déficit de 3% do PIB, a dívida pública representando 53% do PIB, não era nada trágico. Mas em 2014 foi uma coisa deliberada. Olha só. Eles destruíram as finanças públicas deliberadamente para obter a reeleição. Disse Delfim Neto durante o seminário Repensando o Desenvolvimento Produtivo no Brasil da Fundação. E mais adiante ele disse: apesar de a crise econômica ter sido criada para viabilizar mais um mandato, não pode se queixar da presidente Dilma, uma pessoa inteligente. Dilma com um barulho desse. De um lado ele morre, do outro ele assopra. Entendeu? Todos esses dois gostam de ser prestigiados, serem considerados como os assessores do governo. O Fernando Henrique já foi jantar com a Dilma. E se ela chamar de novo, ele vai. O Fernando Henrique, ele diz que a Dilma é honrada para que a Dilma o convide, para que a Dilma peça conselhos para ele, para parecer que o Fernando Henrique é um conselheiro da presidente Dilma Rousseff. É porque o Fernando Henrique tem o ego lá em cima. Isso estraga muito a condição do Fernando Henrique. E o Delfim Neto, todo mundo sabe. Delfim Neto vai para o lado onde o poder está. Delfim Neto não tem lado. Ele é uma bola, ele rola, ele gira. Ele gira sempre para o lado do umbigo dele. Dizer que a Dilma é inteligente depois do que ele disse? Não tem nenhuma noção. Não tem nenhum sentido. Não tem nenhuma lógica. Isso mostra simplesmente que Delfim é um péssimo analista. É um péssimo economista, como sempre demonstrou que foi. Tá certo? Nunca fez nada que fosse digno e passou tanto tempo no poder também. Nunca fez nada que seja digno de ir para a história como algo que o Delfim fez por esse país. E agora vem dizer que a Dilma é inteligente? Delfim, guarde essas opiniões para você mesmo. Tá bom? Um grande abraço, pessoal. Tchau e até a próxima.